Ai, acho que caiu. Vou começar de novo. Oi, Cheguei. querida. Ah, eu acho. Deu uma caidinha e voltou. E voltou. Bem-vinda, Mas foi aqui ou Jéssica. foi você? Foi aí que caiu? Eu não sei o que aconteceu. Acho que se alguma coisa encostou, não sei. Tamo aí, Tá, tamo tá. juntos. Estamos juntos. Sejam Os astros bem-vindas. estão ajudando. As forças Ai, estão nos que bom. ajudando. Cara, eu tô tão Obrigada, curiosa menina. para saber. Eu agradeço profundamente o convite, por você ter topado compartilhar conteúdo aqui com a gente, nesse projeto que visa aquecer vários corações e nutrir a gente, nutrir o nosso caminho com ferramentas para que a gente possa caminhar rumo ao propósito da nossa alma, né? Receber mais conhecimento. A Jéssica, gente, ela é uma amiga querida. Eu estava lembrando, já é a primeira vez que eu conheci você, que foi na praia de Jurerê. Não sei se você lembra. Acho que você trabalhava Lembro, lá. E aí depois a trabalhava. gente lembra, 20 anos atrás, amiga. Não, não faz tudo isso. Oh, meu Deus! E a Jéssica mora em Florianópolis, a gente fez uma faculdade juntas, a faculdade de naturologia. Foi muito legal, foram tempos muito bacanas. E a gente se reencontrou o ano passado na festa da Bruna, que vai estar aqui com vocês também num dia desses, a Bruna Araújo. E me deu uma alegria imensa, assim, em saber que a gente, naquele encontro, 20 anos atrás, a gente estava no nosso Dharma, a gente estava aí começando um caminho de tantas Caminho, né? possibilidades, então é uma alegria imensa. E a Gé fez o meu mapa astrológico védico, e eu senti que foi um mapa muito de uma linguagem muito alinhada, Gé. Eu gostei muito da maneira que você leu. A Jéssica, além de ser naturóloga, ela faz astrologia védica, ela é designer também de joias com propósitos, e ela entende de cristais e de pedras e todo esse significado, né, de olhar para o céu e entender a individualidade de cada um e que pedras e qual que é a frequência aí através desses recursos que podem contribuir com o nosso caminho. Então, eu estou muito curiosa para saber o que você tem para trazer hoje. Falando talvez desse céu que está se manifestando, você falou que hoje é um dia, terceiro dia da lua nova. Gé, bem-vinda. Tô aqui de Obrigada, aluna. obrigada, Mi. Obrigada pelo convite também, que para mim foi um sinal muito importante, né, durante esse período que a gente está passando, e uma forma também de eu doar um pouco que eu já compreendi do muito que já me ensinaram, né? Foi um momento também que eu vi que essa doação de conhecimento, ela está gerando uma doação de várias outras formas, né? As pessoas estão contribuindo aí para a jornada da consciência, para quem pode doar com dinheiro, doar com alimento, ou com gestos, né? Carinho, amor para o próximo. Então, eu estou muito contente com a proposta no contexto geral de vocês. E por vocês terem me privilegiado, terem me convidado. Eu vou começar hoje, que eu comecei o dia assim, eu achei que isso seria uma forma bem bacana da gente começar a nossa conversa, e até ela tem referência até na live de ontem, o professor que vocês chamaram foi maravilhoso, eu adorei, professor Wagner, né? Muito legal. Ele mencionou, né, o Paramahansa Yogananda, da onde surge, da onde vem os prefixos, o estudo daquelas palavras, enfim. Então eu vou mencionar o Yogananda, um trecho da conversa onde o meu professor que me introduziu a astrologia me dividiu comigo hoje a narrativa dele, e eu falei, vou começar hoje conversando sobre isso, né? Então, ao longo da jornada
do Paramahansa, o mestre dele, no momento, perguntou para ele por que Mukunda, né? Que ele ainda não era o Yogananda. Mas por que Mukunda? Por que você não usa um bracelete astrológico? Né? E aí ele respondeu, eu não acredito em astrologia. Então o mestre fala para ele, não se trata de crenças, se trata de uma atitude científica. Quando a gente busca a verdade, a gente busca o conhecimento dela. Então a gente não deve julgar só por uma crença. E aí eu pensei, poxa, isso cabe muito bem para a quarentena, né? Eu digo assim, para aquelas pessoas que ainda acham que o universo é só casa, trabalho, a vida social, né? A quarentena está aí para mostrar o céu. Pare um pouco para mostrar, para você olhar para o céu, né? Sentir e admirar a natureza, mesmo que você não possa sair muito de casa, você tem diversas formas de admirá-la, né? E perceber essa grandiosidade do todo, essa grandiosidade do universo que nos banha, né? E hoje eu estou aqui para falar, então, da astrologia védica e dos cristais. Eu separei um conteúdo mais voltado para entendimento da astrologia em si, porque quando a gente fala de astrologia, a gente pensa muito, é signo, coisas muito soltas, assim, quando não tem conhecimento, né? Quando você não estuda. Então, eu quis compartilhar isso, essa forma, assim, de como que se explica a astrologia, né? O que é a astrologia? Então, a astrologia védica, ela veio através da cultura védica, foi conduzida, né, pela cultura indiana, transmitida oralmente de mestre a discípulo. E advém dos Vedas, né, as escrituras mais antigas, as escrituras sagradas que têm esse conhecimento. A gente não pode afirmar que os Vedas que trouxeram toda esse conhecimento, porque eles foram transmitidos, né? Foi uma forma de transmitir através das escrituras. Com certeza, esse conhecimento já existia antes disso. Uhum. E a forma de ser transmitida foi através das escrituras. E especificamente a astrologia, ela veio do sábio Parashara, que foi instruído diretamente por Brahma. O professor também falou sobre isso ontem, na live de ontem. Então, quando a gente escuta os Jyotish, quem que é Jyotish? É o astrólogo védico. E o que significa? Né? Conhecimento que vem da luz. Essa palavra tem esse significado, que é a luz que nos banha, a luz celestial que representa os olhos de Deus. Então, a astrologia é muito forte isso, né? Ela é um instrumento pelo meio do qual é possível observar a ação no tempo. O tempo dos corpos celestes incidindo e penetrando os raios cósmicos que banham a matéria, o espírito, ou seja, a gente. Então, tem sim interferência, a gente sofre as interferências, a gente vê, inclusive, as comunicações sofrerem interferências pelas tempestades solares, né? Então, existe todo um conteúdo de todos os planetas, físico e psicológico, que nos interfere nos nossos relacionamentos, né? Então, a astrologia ela é o principal estudo do tempo. O estudo das reações do homem e do ego aos estímulos planetários. Todos os astros do sistema planetário, solar, né? Eles ocupam funções importantes. Cada um deles eles têm um diferencial, eles têm uma energia, eles carregam uma informação ali. E influencia nosso psicológico, influencia nosso físico, como eu falei. E de que forma a gente explica isso? A gente explica de algumas formas, né? Eu tentei fazer da forma mais simples para a gente absorver aqui nesse conteúdo rápido. Todo o universo, toda a matéria existente no universo, ela é formada pelos 5 elementos da natureza. Né? Terra, ar, água, fogo e o éter. Então, e toda a criação, ela também obedece uma ordem geométrica.
Se a gente pegar essas informações e você pensa, bom, os planetas, os grahas também são formados assim, né? Os seres vivos, então tudo que existe, eles têm essa mesma constituição da matéria. Então, isso representa uma identidade, isso representa uma força, onde tem uma relação de atração. E aí, a gente tem uma situação bem legal, assim, porque a gente começa a entender melhor como que funciona essa relação do ser, né? O ser, como ele tem uma sincronicidade, uma atração com esses elementos no momento do nascimento. E é por isso que a gente fala que dá para estudar a vida de uma pessoa através do mapa astral, através da astrologia. E é interessante como está na história, né? Quando a gente estuda a história de Buda e algumas histórias de vários mestres do conhecimento oriental, eles têm a história de um astrólogo védico que viu o mapa desses seres, né? Então é algo tão milenar, esse olhar para o céu e entender o posicionamento dos planetas no momento que você nasceu e entender o momento que a gente vive. A cada instante, a cada semana, né? Inclusive agora, nesse período aí, imagino que isso deve ter sido previsto pela posição dos planetas, Jé? Sim, sim. Esse período, a astrologia védica, ela é muito certeira, porque a gente trabalha com o sistema sideral, né? Então, o sistema sideral é exatamente o que a gente olha para o céu, é como o movimento ele tá fluindo, é como eu vou interpretar, é a foto exata do céu. E aí a gente tem uma combinação astrológica muito bacana, que eu até já mencionei anteriormente em outros momentos, mas que a gente chama de Kala Sarpa Yoga, né? Que é quando os planetas eles são aprisionados, eles são tensionados através dos dois nodos da Lua, né? O Rahu e o Ketu, que são a cabeça do dragão, né, da serpente, e a cauda do dragão. Eles são tensionados porque são sombras da Lua magnéticas e eles têm uma potência quando todos os planetas ficam só de um lado do espaço e eles ficam ali presos, naquela tensão, né? É uma forma da gente olhar para dentro, porque eles têm um movimento, toda a força ela aconteceu desde o dia 25 de dezembro. Quando chegou o Natal, a gente ganhou um presente. Esse presente cabe a nós decidir se a gente pode usar ele a nosso favor ou se a gente vai ficar bravo, cara amarrada, porque não era bem aquilo que a gente queria ganhar, né? A gente não entendeu. Então, esse presente é uma forma de você olhar esse conteúdo com dor, mesmo com dor, porque é sofrido, não está sendo fácil para as pessoas passar por isso. Não é um presente que você olha e fala, nossa, que agradável. Ele não funciona assim, né? Ele funciona de uma maneira onde todos esses elementos que a gente tem ali, aquela composição entre Rahu e Ketu, eles estão dando características novas. As pessoas estão se perguntando o que elas querem da vida. As pessoas estão se perguntando se é tão importante assim trabalhar tanto, se é tão importante assim ter tantas coisas, se é tão importante assim passar mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Sabe? Sim, sim. Então é um momento muito de introspecção, sim. Eu não digo que quem não está aproveitando esse momento não terá outros, mas ele está sendo tão rico para quem está aproveitando, ele está sendo tão maravilhoso, tão abençoado para quem está aproveitando esse momento para realmente se questionar, né? O que realmente veio fazer aqui, qual que é o Dharma. Tem muito a ver com o signo de Sagitário, que é onde Ketu está, que é a sombra do Lua, que vai falar sobre os nossos movimentos internos, que vai falar sobre a busca
incessante da espiritualidade, né? Então, se você olhar para esse final ali da cauda, você vai ter muita recompensa, mesmo com dor, porque não é fácil olhar para tudo isso. Não é que, para alguns que já buscam essa jornada, eles têm um pouco mais de facilidade de se introspectar e aceitar o momento, como ele se apresenta, né? E aprofundar nisso. Para quem ainda não buscava, começou a se questionar, talvez, né? E tem gente que não vai aproveitar também. Isso acontece, né? Uhum. E o cosmos, ele tá aí para nos dar chance, né? Todo mundo tem o seu momento, todo mundo sobe a escada, os degraus, conforme pode, né? E, então, eu quero dizer que voltando... Adoro esse assunto. Voltando ali à interação dos raios cósmicos, né? Interação quântica que existe também, por essa frequência das geometrias que a gente tem em todos os elementos, possuem essas geometrias, os seres eles se manifestam em tempo, em um espaço específico. Tá? Eles escolhem, né? Nós escolhemos o melhor momento do nosso nascimento. Muita gente pergunta, tá, mas eu nasci de cesárea. Marcaram para mim, e aí a minha mãe fez, ou então a minha mãe programou uma coisa e foi cesárea, ou eu nasci antes da hora, né? Nasci, sei lá, de 8 meses, de 7 meses. Nossa, gente, é muito abençoado qualquer momento. Vocês nasceram nos momentos mais adequados, onde os seres de vocês, eles se mostraram, né? Gente, é uma matemática tão grande que tem aí. Perfeita. Sabe? Ela é perfeita. O dia, o horário, os minutos, o local, né? Que você nasce, que vem falar da latitude e longitude. Todas essas informações, elas se alinham numa matemática tão universal, quântica, que o seu karma, né, a matéria e espírito, ela se apresenta exatamente naquele momento mais propício. E é por isso que a gente pode sim olhar para o céu e a gente pode sim ter ferramentas ali. A foto do céu, quando você nasceu, são as ferramentas de se conhecer. Né? A ação da sua matéria, do seu espírito, que veio ao longo da jornada do desenvolvimento. Você já veio, você já está aprendendo, e aí você, ou não, e aí você expressa isso de uma maneira tão vibracional, que ele faz um alinhamento, uma combinação no céu, que você se apresenta da forma ideal, naquele horário, seja marcado por cesárea, seja não marcado. Então, é até aliviante quando alguém recebe essa notícia. Eu tenho muitas amigas que, quando eu comecei a estudar astrologia, elas falavam isso. Eu falei, será? Eu ficava perguntando, nossa, será mesmo, né? Porque não é legal ficar marcando horário. Vai que você quer nascer em outro horário, tem uma vibração planetária melhor, e aí... Não é assim que funciona. Não é assim E assim, é um registro, né, Jé, que a gente não pode mudar. A gente nasceu e o céu estava naquela fotografia. Eu tô aqui impressionada, tô aqui, a minha mente está tipo viajando, quanto que a astrologia védica se encaixa com a Ayurveda e se encaixa com o yoga, né? São ciências muito irmãs, muito conectadas. A gente tem... Pode falar. Segue aí, é que eu tenho curiosidade para saber a tua visão em relação a uma coisa, porque assim, existe esse mapa que mostra uma série de tendências do nosso comportamento, personalidade, comportamento emocional, relacionamentos, corpo físico, né? Eu vejo que dá uma série de dicas e pistas. Uhum. E aí, Jé, disso, o que um mapa, o que esse conhecimento nos dá a chance de autotransformação, e também nos dá, enfim, o quanto que isso pode nos empoderar do nosso caminho, do nosso desenvolvimento. Eu gostei muito da tua leitura, porque você trouxe muito centramento nas suas palavras, você fez uma leitura de uma maneira que chegou até mim com muita clareza.
você não foi a minha primeira astróloga védica, eu já passei por um astrólogo védico na Índia, um Swami, foi uma graça, muito legal. E tem uma grande influência cultural, né? Então ele pedia coisas do tipo, sim, para usar uma gema X no dedo tal, uma gema que tem essa qualidade, pedia para usar essas coisas, e ele pedia também coisas mais bizarras para minha cultura, do tipo, por 21 dias tomar um banho com iogurte na cabeça e dar biscoito para o cachorro. E assim, e eu achei super legal, mas algumas coisas não fizeram muito sentido, né? E a tua É, leitura, ela teve um alinhamento muito grande. Então, assim, qual que é a importância desse conhecimento, a contribuição desse conhecimento para o nosso caminho e o que a gente pode transformar daquilo que está escrito no mapa? então é assim, ó. Se os planetas, o Jung já dizia, né, que os planetas, eles têm um comportamento arquetípico. E aí quando a gente olha o mapa, a gente está vendo ali os padrões, modelos psicológicos também, que vivem no inconsciente coletivo. Então, eles são nossos professores. Quando você veio naquela maravilhosa composição astrológica, né? Os astros estão daquela maneira. Primeiro de tudo, o que ele fala? Ele fala, a astrologia ela fala de você como você já conquistou. Você já é daquela forma. Não O são que os que eu trago? raios. Isso, não são os raios. Não é porque você nasceu de um signo, com ascendente, não sei o quê, que você é assim. Na verdade, você já era assim. Você só apresentou uma vibração, alinhou com aquilo que estava no espaço, porque você já era assim. Atraiu, lei da atração. Sim. Atraiu. A Você gente já escolheu vibrava aquele assim. exato momento, aquela mãe, aquele pai, aquele momento de nascimento. Isso, é isso. Então, assim, eu acho legal que esse medo, essa recusa, dificuldade na vida que a gente tem, a gente não pode justificar pelos astros, sabe? Se esconder nos signos. E eu Uhum. acho que até é uma forma da astrologia ela ser banalizada. A gente tem as brincadeiras do signo, sim. Eu dou um monte de risada quando a gente vê as piadinhas, acho super legal, né? Eu gosto desse humor, acho muito bacana. Mas a gente tem que saber isso de usar essa forma comediante de maneira sábia, né? E não se esconder atrás de um comportamento que não é saudável, um comportamento que você não desenvolveu ainda, que você traz uma certa ignorância, egoísmo, se justificando através de uma combinação astrológica. Tipo, Entende? se Então, autorrotular. e a astrologia ela serve exatamente para o contrário, ela serve para se autoconhecer. Quando eu sei, Uhum. porque muitas vezes não, a gente não sabe quem a gente é. A gente vem para se descobrir e muitas vezes, né? Que a astrologia fala disso, a astrologia védica ela fala de quantas vezes os seres têm que vir para aprender. Então, se eu parto do princípio que eles estão me mostrando lá, na configuração, ela está me mostrando o que eu apresentei até hoje, porque se tem uma diferença da astrologia védica, é que ela fala muito do que é o Dharma, né? Do que é o enfoque terapêutico que tem aqui, ela fala muito do comportamento e aprimoramento do ser. Então, nas diversas áreas da vida, se eu começar a trabalhar cada areazinha dessa, sabendo, me autoconhecendo, né, usando essa ferramenta para aprimorar, eu vou estar usando a astrologia com o máximo dela a meu favor. Então, de que forma? Nossa, eu não sei como começar, né? Então, você começa pela leitura do mapa e às vezes não é a primeira pessoa que você escuta, porque às vezes aquele momento
você fez, mas você não estava tão concentrado, ou às vezes aquele momento quem fez para você a leitura não estava também tão concentrado, entende? Então, a Uhum, gente tem aí que são todas experiências muito importantes, eu digo. Não, nenhuma delas a gente pode tirar, né? Nenhuma excluir. delas a gente pode falar, né? Uhum. Não excluir, falar que não foi boa, não aprendi nada. A gente sempre está aprendendo, né? Então, e mesmo eu digo assim, as astrologias, eu gosto de todas, sabe? Eu adoro astrologia tropical também. Não entendo, não estudei astrologia tropical, embora a gente tenha muitas relações aí de casas, né? Os signos são os mesmos, 12 casas astrológicas, a gente tem várias coisas aí que são bem semelhantes, mas a gente tem outros enfoques na astrologia védica e se complementam, né? Como a astrologia tropical ela valoriza mais o Sol, a posição do Sol, e a astrologia védica ela vai falar da Lua, né? Vai falar que você é seu ascendente e que você não é o seu Sol, e isso causa um conflito interior das pessoas, né? Quando você fala, não, você não é de câncer, não, você não nasceu, você nasceu em 9 de julho, não, querida, olha, você não é de câncer, tá? Primeiro de tudo, que você tem 24 graus aí, que a gente tem que trabalhar antes, porque a astrologia védica, como elas andaram juntas, né? As duas astrologias andaram juntas, por um tempo na matemática, no cálculo matemático. Mas pela essa falha de seguir um calendário lunar e a falha de seguir um calendário solar, elas foram se distanciando e hoje a gente tem um distanciamento de 24 graus das casas, né? Então, primeiro de tudo, você entende que o signo nem está em câncer, o seu signo está em gêmeos, uma casa antes, o signo solar. E que você não é nem isso, você é o seu ascendente que está em Sagitário, que não está em Capricórnio. Então, ele causa ali um choque, porque você, olha só, porque a gente se rotula já. A gente já se coloca naquela Sim. posição. Eu sou isso. Eu não posso ser outra coisa. Eu sou isso. E aí você meio que se esquiva e fica, eu sou isso, né? Eu sou o câncer, né? Minha lua tá ali, não mexe com aquilo, porque aquilo ali eu já tô dominando. E aí vem alguém e bagunça a tua vida e fala, não, é bem assim, vamos complementar. Então, as astrologias, elas se complementam. A astrologia védica, a astrologia tropical, elas se juntam, né? É o Oriente com o Ocidente. Então, elas são maravilhosas, né? Eu gosto muito das duas abordagens. E as duas, elas vão trabalhar, assim, as nossas aspirações, elas vão falar dos nossos desejos, né? Dificuldades, carências, as conquistas, as virtudes. A gente vai falar todo desse conjunto. E quando você sabe das suas carências, né? Quando você sabe das suas dificuldades, se você é um ser que quer evoluir, você começa a procurar ferramentas para modificar isso. Primeira coisa é identificar que aquilo não é o ideal para você. Né, que você Uhum. perguntou, como que eu faço? Então, eu tenho a leitura lá do mapa e aí o que eu faço com essa leitura, né? Põe lá na gaveta. Não, você não vai guardar lá na gaveta e não olhar mais. Talvez por um tempo você não olhe, mas vai chegar um momento que você vai lembrar que você fez o mapa astral e que você vai querer saber do áudio. E aí você vai, poxa, vou lá olhar de novo. O que falou mesmo de mim? Né? Então, e o que eu vou fazer com esse conteúdo? Então, os conselhos de luz que a gente fala, que dentro da astrologia védica, a gente tem os conselhos de luz. Eles servem para orientar também esse caminho. Uhum. A gente tem, lógico, dentro de uma consulta astrológica, a gente tem algumas ferramentas que dá para trabalhar, mas a gente vai buscando especializações fora, né? Eu fiz bastante estudo também em cima de constelação familiar, que a gente tem aí em cima. Então, aí cabe a cada profissional desenvolver para melhor ajudar, né, a pessoa que vem te procurar. Que legal, Jé. É muito legal, né? Eu sou suspeita, assim, eu me encantei Uhum. de uma forma com essa área, assim. E eu fiz a Ayurveda, né? Eu estudei a Ayurveda, mas o Jyotish, para mim, é muito maravilhoso, assim. E aí, assim, E é muito legal porque assim, você trouxe como uma ferramenta terapêutica, né? Uma ferramenta de autoconhecimento
e de você, aquilo ser revelado para você e tem o momento certo e a hora certa. Então, de todas as vezes que eu fiz um mapa, eu absorvi aquilo que eu dava conta naquele momento, essa Isso. sensação. E essa última vez eu absorvi de uma outra forma, com outro olhar, com uma outra maturidade. E é colocar no coração o que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com essa ferramenta. E é legal que a astrologia ela traz dicas também, né, Gé? Como você mesmo trouxe, agora é bom usar tal pedra específica que vai contribuir com essa travessia nesse momento. O que que você dá de dica generalizada para todo mundo que está passando por esse céu com desafios, mas muito possibilitador de crescimento que a gente está passando, como você trouxe, de rever os valores, de descobrir o sentido da vida, o Dharma, o que que a gente pode usar como recurso para esse momento? Então, eu estava aqui matutando desde cedo o que, que eu falaria, né, como uma receita geral, né? Então, eu primeiro tenho que falar que eu não poderia, não seria justo, né, e nem sério o trabalho de joia terapêutica se eu passaria uma receita de bolo geral para cada signo ou para cada combinação, porque não é assim que o astrólogo védico trabalha, né? A gente tem um trabalho muito bacana e ele é muito alquímico, ele realmente é um trabalho muito forte quando a gente faz a joia terapêutica. Não é só uma joia, né? Ele tem uma atividade mais intensa nessa atuação. E sim, a gente tem os dedos certos para usar, a gente tem a época certa para fazer, né? Então, como quando a gente está manufaturando, tem todos esses detalhes para se ater, o que, que eu vou estar ali concentrado, quanto que eu vou impregnar aquele objeto com aquela ideia de para que ele serve, sabe? Mas assim, eu queria dizer que o astrólogo, ele sempre olha o mapa e ele vai indicar também essa área terapêutica, né, que a gente chama de remédios astrológicos, que são os upayas. Então, o que, que são os upayas? A gente tem os aromas, a gente tem as cores, a gente tem os florais, os mantras e as gemas, né, que foi exatamente o que eu separei para a gente falar sobre as gemas, que são as pedras. Então, pessoal, vamos aprender a falar, tá? Não fala pedra mais. Aprende a falar gema, sabe por Gemas. quê, gente? Gema, ela abrange a categoria também de, não só de minerais, mas de substâncias orgânicas. Então, pega aí o âmbar, pega a pérola, né? Coral, que são gemas, eles não são minerais, mas eles têm uma potência também. E aí, o que, que eu vim separar aqui para vocês, que está relacionada aos Panchamahabhutas, aos 5 elementos. Eu vim falar de como a gente pode usar nesse momento as pedras ao nosso favor. Então, eu pensei em passar o conteúdo do sistema chácrico, né? Porque a gente tem aí um conteúdo bem bacana dentro dos estudos védicos, do Hatha-vidya, que é falar sobre o sistema chácrico, os 7 chakras, e as gemas que são correspondentes ao sistema chácrico dentro da geometria sagrada, né? Então, a gente tem ali... Perfeito. O que acontece é que eu não posso falar especificamente da cor, né? Para cada chakra, para cada pedra, porque eu acredito assim, a gente tem uma gama muito maior, muito infinita, se a gente for falar de formação cristalina, se a gente for falar de sistema cristalino, que são 7 também. E a gente acaba encontrando em vários estudos, várias bibliografias, esse aperfeiçoamento dentro dessas categorias, né? Então, se vocês quiserem pegar papel e caneta para anotar, Vale a né? pena, gente, vale a Vale a pena. pena, já estou indicando para falar, então, desses 7 sistemas cristalinos. Se a gente tem essa organização da estrutura, da matéria, que se representa por matemática, que se representa ali
pela formação geométrica, e a gente sabe que na forma geométrica a gente tem uma força, a gente tem também os Panchamahabhutas, os 5 elementos, a gente tem aí todo um conhecimento dentro de cada forma geométrica. Isso está explicado através dos sólidos platônicos, né? Isso está explicado também através da numerologia, tem toda a parte do Tantra. Se a gente olhar para todos esses conhecimentos, a gente vai entender melhor, né, como se corresponde, como o sistema cristalino ele pode alterar os padrões geométricos dos chakras também. Então, ele alinha. Então, você está em casa, você tem algumas pedras, você quer usar, então a gente já passa, né, de que forma pode usar. Tá ok? Então, vamos lá. A gente tem o primeiro correspondente ao primeiro chakra, que é o chakra da raiz, né? É o elemento que a gente trabalha aqui é o terra, a terra, que vai falar da natureza da energia, que vai trabalhar a estabilidade, as bases, né? Até a Kundalini, a gente pode colocar dessa forma, mas não quer dizer que você vai colocar o cristal ali que vai, né, acontecer a transformação. É só que é um movimento também desse chakra, né? Então, o planeta que trabalha aqui é Marte e Saturno. E a gente tem aqui o sistema cristalino trigonal. Por que eu vou dar os nomes dos sistemas cristalinos? Primeiro, para vocês, se quiserem anotar, e às vezes tem uma pedra em casa, uma gema em casa e não sabe qual que é o sistema cristalino dela, sabe o nome dela, procura lá no Google, sistema cristalino da Ágata, e aí sempre dá essa informação. Então fica fácil. Então, o primeiro chakra é o sistema cristalino trigonal que a gente usa. E aí eu até separei aqui, ó, a tabelinha para o pessoal visualizar, ó. Aqui, ó, trigonal, tá vendo? Que legal. Uhum. Então, a gente tem todos esses sistemas cristalinos A geometria aqui, ó, sagrada. se Que representa dessa lindo. forma. E aí a gente tem ali o grupo dos quartos. Então, o primeiro chakra, todos os quartos podem ser usados. Os grupos da calcedônia, rubi, safira, jaspe sanguíneo, a ágata, a cornalina, a ametista pode ser usada também nesse chakra, porque ele tem um sistema cristalino que auxilia, que conduz a melhor vibração, né, dessa região. Consequentemente, vai trabalhar a natureza, né, que eu já mencionei. Para o segundo chakra, a gente tem ali o elemento água que a gente trabalha, através de Vênus, Júpiter e Lua. E aí a gente tem o sistema cúbico. Então, anota, sistema cristalino cúbico. E o que vai fazer esse sistema? Ele vai trabalhar a natureza fundamental, a regeneração e as questões mundanas. A gente tem diamante desse grupo, a gente tem as granadas, a florita. Então, quando eu estou falando de todas essas pedras, a pessoa fala, eu tenho, né, eu tenho um disso, eu tenho um daquilo, esse é lapidado, esse é bruto. Aqui, para esse sistema, a gente pode usar bruto, não precisa ser lapidado, porque a gente não está procurando a cor, a gente está procurando um sistema cristalino, a formação de como... A forma geométrica. De como eles conduzem essa forma geométrica. Para o terceiro chakra, a gente tem aí o elemento fogo, que é trabalhado em Sol e Marte. Ele vai trabalhar a vitalidade, o crescimento, registros de informação, de criação. E aí, esse corresponde ao sistema cristalino hexagonal. A gente tem o grupo dos berilos para trabalhar, que são as turmalinas. A gente tem aí a apatita esmeralda para essa região. Então, tá vendo? É bem diferente as cores, por isso que eu não quero me basear nas cores. Eu quero me basear em cima mesmo dos sistemas cristalinos. Inclusive, quem quiser bibliografia, depois a gente pode passar. Para o quarto chakra, a gente tem, então, o elemento ar, que é Lua e Vênus, aqui trabalhado. E a gente tem o equilíbrio dos médios emissores, né? Entre o equilíbrio dos médios, do emissor e do receptor. Tá? Dos chakras emissores e receptores. E ali a gente trabalha os cristais que absorvem as energias telúricas, é muito legal,
que é a formação cristalina tetragonal, tá? São formações piramidais, olha só que legal. É No exatamente isso aqui, ó. cardíaco? No Ah, que cardíaco. legal. Olha só, gente. É como se eu tivesse pirâmide para baixo, pirâmide para cima. Então, ele tem uma Olha, forma... eu adoro geometria sagrada, eu já cheguei a estudar um pouco de geometria através da Isabel, que vai vir aí no domingo que vem, mas nunca associei a forma geométrica cristalina de cada cristal que vai acessar tal É, frequência. é Muito maravilhoso. legal, É um já é uma estudo... informação É, super nova para mim. super bacana, né, Mi? E aí a gente tem do quinto chakra para cima, a gente tem só éter para ser trabalhado, o único elemento. Então, a garganta, ela vai falar de a natureza do envolvimento, da vontade dos seres, da expressão. E ela vem para o sistema cristalino ortorrômbico. Aqui a gente tem Saturno, Sol, Júpiter e Lua nesse chakra. E a gente tem a kunzita, a malaquita, que é uma pedra que eu acho fascinante. Selenita, que hoje tem para vender, vai dar com Selenita, pau, que é é, maravilhosa. Pedra da maravilhosa. Lua, Jade, a gente tem, olha, Jade aí usada pelos chineses para várias coisas, hein? Verdade. Qual chakra que eu parei? Laríngeo, Vishu. Aí agora, Anya, né? Opa, então, desculpa, eu troquei. Eu troquei. Quando eu falei do... o Tá, Vishuddha, desculpa, gente, tudo a ver perdão. com o tempo. Ele vai falar sobre o envolvimento, né? Ele vai falar sobre a vontade dos seres. Desculpa, errei. Eu troquei, já pulei para o próximo. Eu tenho pressa que não dê tempo de falar tudo, mas vai dar. Olha só que bacana esse chakra da garganta. Então, é Saturno que rege, quer dizer, a verdade. É Mercúrio que está ali, fluidez da fala. É Júpiter que vai falar com sabedoria. É Vênus que vai dizer a doçura da palavra, falar com doçura, né? E a Lua que vai falar como expressar emoção. Então, é uma combinação. Esse chakra é maravilhoso, é uma combinação aqui muito bacana desses planetas. E é o ortorrômbico que a gente usa aqui, e os topázios naturais. Tanzanita, Alexandrita, essa é meio cara, mas eu tenho A que falar. Tanzanita a Biolita, Tanzanita é africana, né? Linda. Ela é meio roxinha, né? ela tem um roxo azulado, assim, é maravilhosa. Peridota é uma pedra super usada, assim, a gente encontra bastante para vender, então é desse chakra também. Aí a gente parte para o chakra do terceiro olho, né? E aí a gente tem o chakra que vai falar da pulsação, do movimento, da contínua expansão. Gente, olha, você começa a olhar a natureza, você começa a olhar como as formações acontecem, fica fascinado, né? Então, a gente tem um sistema cristalino que é o monoclínico aqui. E ele acontece assim, ó, é um cristal que ele vai crescendo, ele vai se expandindo, ele atinge até um tamanho, aí ele leva aqui uma fragmentação e ele volta a se expandir. Então é como se ele tivesse em busca constante desse movimento, né? E aí eu penso, as oitavas harmônicas, sempre tentando se superar, sempre tentando ampliar o olhar, né? Eu acho tudo a ver, assim. Então é Saturno, é o Sol, é Júpiter, é Lua, aqui a gente tem sim daí a kunzita, a gente tem a malaquita, que é a que eu tinha trocado, é a selenita, para essa região aqui, Pedra da Lua e a jade, tá? Ah, sim, sim. E o sétimo e último chakra, que é o da coroa, né? A gente vai falar então aí do sistema triclínico, da tríade, de novo do professor ontem, falando das tríades em Pai, Da Filho e tríade Espírito hindu. Santo. Olha só o chakra que é. Aqui, né? Uau. Sistema cristalino triclínico. Então, ele apresenta aí Lua, Júpiter, Sol e Queto, que é o que eu mencionei para vocês, que é o eixo sul, né, da Lua. Vai trabalhar a perfeição, a integralidade, o equilíbrio dos polos yin yang, né? Trabalhar aí de pingala. Então, a gente tem aí a perfeição mesmo. E para esse chakra, a gente usa a turquesa, a labradorita.
e a rodonita. Então, Uau! é uma combinação assim maravilhosa. Você começa a entender melhor como que as civilizações egípcias, né, as civilizações mais antigas do mundo, como elas cultuavam muitas pedras que hoje você fala, nossa, nem tem tanto valor assim comercial, né? Mas são pedras fascinantes, né? A turquesa mesmo para o sétimo chakra é uma coisa assim, eu acho maravilhosa. Eu adoro turquesa. E é linda, né? É Hoje linda. vendem muito a Raulita como turquesa, que não é turquesa, né? A, É, tur... a turquesa mesmo é mais difícil de encontrar, já é. é, é mais difícil. Mas quando a gente vai, e é importante assim, todas essas gemas que eu citei, é legal a gente saber que elas precisam ser naturais. A gente tem hoje no mercado as gemas, as imitações das reconstruídas, as revestidas, né? A double, que a gente fala, a dublê, que é a gema composta, que é com vidro, né? E quartzo. Então, a gente tem aí uma gama de gemas artificiais que, sim, elas até podem ter ali a formação cristalina que constitui toda a matéria, mas elas não têm a composição exata dos Panchamahabhutas. Então, a gente não Uhum. pode usar Que elas são de cinco forma terapêutica. elementos. Clareando aqui, os Panchamahabhutas são Isso. 5 elementos que o nosso corpo, que a Terra é formada. Ô, Gé, eu vou ativar os comentários para as pessoas que tiverem curiosidade sobre alguma coisa ou quiserem fazer alguma pergunta específica. Tá. Pode ser? Sim. Claro, claro. Pessoal que tiver alguma pergunta para a Jéssica, agora a gente está entrando no momento final, é, sobre essa ciência da astrologia, sobre as gemas, que é um conhecimento muito complexo. Você, assim, com essa live, quebrou vários paradigmas meus em relação a gema e chakra, e falar gema também, né? E associando também esse conhecimento tão profundo e terapêutico que é o da geometria sagrada. Muito legal. Muito bacana, né, Mi? E sabe o que eu acho muito interessante a gente falar mesmo sobre esses tabus que não são, eles não vêm de trabalhos sérios, né? Onde a gente encontra aí saquinhos com pedras, falar, essa tem as cores ali e falar dos 7 chakras. E aí, claro, a pessoa ela não tem ideia de que tem que ter a composição ali de vários outros elementos e tem que ser pedra natural, sim, sabe? Uhum, Se você quer uhum. alcançar essa potência do cristalino, do sistema cristalino, com a composição dos 5 elementos. E isso também é para as gemas que a gente usa na nossa pele como amuleto, né? Como as joias terapêuticas em cima de mapa. A gente tem que escolher bem. E hoje a gente tem aí muita gema que o pessoal faz e inclusive, quem é especialista acaba não sabendo a olho nu, tem que passar realmente por teste, né? Tem que passar realmente por uma comprovação de que aquilo é natural ou sintético, porque o pessoal está ficando muito especializado. A gente tem aí Uhum. muito especialista nisso, né? Jé, tá rolando várias perguntas. Primeiro, quero saber se você pode passar uma listinha de gemas para cada chakra para a gente adicionar nos comentários depois da live. Eu vou colocar no Acho sim. IGTV. E aí, Claro. se você puder compartilhar. Tem muitas pessoas Uhum. perguntando sobre posso usar essa gema para um chakra específico ou eu tenho que usar todos os chakras alinhados, com as gemas alinhadas? Não, a gente pode usar de maneira aleatória, você não precisa usar em todos ao mesmo tempo. Mas como cada um eles representam uma natureza, né, a ser trabalhada, você vai ter um conjunto completo se você trabalhar todos. Sempre que Legal, a gente, legal. quando a gente fez, né, quando a gente estava lá na nossa formação acadêmica, eu me lembro muito bem que sempre que a gente alinha um deles, os outros eles conseguem, às vezes, também se equilibrar por um, às vezes, que está alinhado, né?
E assim, em vários tipos de terapia, vários tipos de tratamento, a gente também tem essa abordagem. Não digo que é 100% eficaz, às vezes você está num processo que você precisa trabalhar todos os chakras, com certeza. Mas se um está bloqueado e os outros não estão conversando, especialmente esse, né, o cardíaco, é legal a gente ter ali, sim, uma pedra para desbloquear aquela região, né? O que mais? Tem uma pergunta, as gemas podem ser usadas na meditação? Pode ser usada na meditação, sim. A gente tem ali, as gemas, elas têm uma característica maravilhosa que elas possuem memória, né? A gente tem a memória do local onde a gema ficou, a gente tem a memória que você também tem informação, tem uma forma de impregnar ali. A gente hoje, a área tecnológica, usa muito esse conhecimento, viu? De quartzo, usa muito conhecimento do silício, inclusive para software. Nossa, gente, esse mundo aí está sendo tão explorado pela tecnologia que vocês não têm ideia de como realmente as pedras elas possuem essa forma de absorver o conhecimento, de absorver a memória. Então, você pode sim pegar uma gema e fazer uma meditação com ela. E aí, cabe a você determinar que tipo de meditação. Se é o que aquela formação cristalina quer te dizer, né? Se é por onde. Aí você que tem que guiar, você tem que conduzir. O que você quer saber dessa gema, né? E Jé, tem uma coisa que as pessoas perguntam muito, tem muitas dúvidas, assim, uma vez que ela tem memória, como é que eu limpo uma memória de um cristal? O que eu faço quando eu compro, eu adquiro um cristal? E então, como que eu limpo, como que eu mantenho a sua pureza? Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade para saber. E como é que eu faço para programar uma pedra? Então, primeira coisa, o que eu aprendi, o que eu acho que funciona super bem é colocar na terra, né? Você coloca embaixo da terra numa lua nova, né? Onde você tem ali o contato da origem dela, né? Você coloca ali, deixa uns 3 dias, né, dentro desse contato terreno. Outra coisa que eu aprendi que eu acho que tem super a ver, e se a gente conhecer um pouquinho sobre o sal, o sódio, a gente vai entender melhor esse processo de limpeza, que é limpar as pedras no sal mesmo, sal grosso, a água, fazer um banho ali, né? E carregar ela sempre na lua nova, porque a lua nova ela representa novos propósitos, né? A astrologia védica ela fala muito da lua cheia, fala muito da lua nova. Toda vez que você quiser colocar um novo propósito de vida, você usa a força da lua nova para isso, né? O que mais? Aliás, você podia falar um pouquinho do significado de cada lua, né? Rapidinho, nos nossos últimos 5 minutos. Assim, uma dica. O que é propício na lua nova, na lua cheia? Eu tenho muita vontade, muita curiosidade sobre isso também. Adoro. Acho que em 5 minutos vai ficar meio apertadinho, Mi. Mas A gente assim, tá na lua nova, então. isso. Vamos falar então dessa lua que está agora, né? Se eu fosse falar então do que eu quero impregnar, né, na minha vida dessa lua nova. Então você pega aí uma dessas gemas que você se identifica, que você gosta tanto, e é um exercício bacana de meditação, inclusive. E você pega ela e você faz uma meditação, aproveita essa lua nova e faz uma meditação. E o que eu tenho que aprender com essa gema? Sabe? Qual é a forma de eu aprender melhor com ela? Porque eu poderia citar diversas gemas, mas a gente tem que ir muito por que aquilo te atrai, sabe? Quais são os Panchamahabhutas que estão ali, que forma que está ali combinada que ela te atrai tanto? O que você tem que aprender com isso? Então, eu acho que a gente tem que caminhar por aí, pelo aprendizado individual, né? E a lua nova, ela serve muito para isso, para você... De que forma, né, essa nova sintonia ela pode me contribuir, né? Eu gosto muito disso, mas eu nunca entendi o porquê que essa gema eu gostava tanto, ou porque ela tá aqui sempre, né? Então eu escuto muita gente falar, eu amo ametista, tem várias ametistas em casa, mas nunca entrou em contato com a ametista para entender o processo dela e dessa pessoa. É legal, é bem bacana esse exercício, sabe?
Que legal, se aprofundar do porquê você escolheu, porquê você gosta de determinadas pedras, é curioso, né? Eu acho que sempre tem a ver com uma ressonância interna e como usar essas pedras, não deixar elas só de enfeite na sua casa, mas usar para trazer essa harmonia, esse bem-estar que essa ciência pode nos fornecer, né, Gé? Exato. Ai, querida, muito obrigada. Olha, tem vários Obrigada comentários, também. várias Nossa, separei tanta perguntas. coisa, não deu tempo de falar tudo. Queria dizer como que atua organicamente, porque a gente tem uma explicação também física para a atuação dos cristais nas nossas células. Olha, eu queria dividir vários conteúdos com vocês e eu posso Menina, sim deixar ali com você a bibliografia que eu usei, posso usar a tabela que eu usei para dividir com o pessoal aí que eu fiz para vocês. Eu fiz assim a doação do meu pequeno conhecimento para vocês mesmo, com todo o amor, todo o carinho. Eu estou em 3 dias em cima desse conteúdo, porque eu quero fazer ah, para o melhor. Eu não quero mais ou menos, eu não quero não dividir, eu quero o melhor para vocês, o melhor linda, do muito que eu obrigada pela aprendi. sua Obrigada pela sua generosidade. Não é um pequeno conhecimento, é um grande conhecimento que você traz, compartilha e faz a diferença. Eu quero te convidar para uma próxima, então, para um outro momento Vamos aí, combinar. para você aprofundar esse conteúdo todo que você preparou com tanto carinho. Tenho certeza que as pessoas curtiram muito e tem muita curiosidade. A gente tem a loja Biom e a gente vende cristais, inclusive a gente tem várias peças da Jéssica, tem uma pulseira com Tem uns Gayatri Mantra que ela que braceletes. fez, tem o colar com Namastê, tem muita coisa linda. E eu vou deixar o teu contato, Jé, vou compartilhar, vou deixar o teu contato para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer mapa com você, eu super recomendo. É um mergulho muito bonito dentro de uma leitura muito lúcida. Você traz uma leitura com muita lucidez. Então, Obrigada. parabéns. Eu estou muito feliz de receber de você, muito orgulhosa também pela trajetória, pela sua trajetória. O Thiago tá mandando um beijão para vocês. Ouça E, você. e, pessoal, Jornada da Consciência continua. Amanhã tem mais, tem uma aula às 9 horas da manhã. Vai ter a live com a Arlete sobre constelação familiar, a visão da constelação familiar sobre os momentos de crise, Nossa, vou sobre esse participar. momento que a gente está vivendo. É muito legal, né? Uma outra ferramenta linda, um presente. Astrologia védica, geometria sagrada, Ayurveda, Yoga. São ciências que são tão antigas e ao mesmo tempo tão atuais e ferramentas tão funcionais para esse momento, para essa era que a gente vive. E então, gente, vamos nos conectar, abrir a nossa mente e nos nutrir dessas ferramentas para a gente evoluir, porque a gente está aí para isso. Então, muito obrigada, amada, a todos Gratidão, viu? vocês. Obrigada a todos pelo privilégio de vocês estarem participando aqui com a gente. Ai, um beijo, querida, um beijo para toda a sua família e até a Para vocês próxima. todos. Até! Tchau, tchau.